Se você já se sentiu como se não estivesse progredindo financeiramente tão bem quanto gostaria, você ficará aliviado em saber que o progresso acelera e ganha velocidade, a ponto de você ficar impressionado com o quão rapidamente sua riqueza começa a acumular. O efeito bola de neve, semelhante a uma bola de neve rolando morro abaixo e ganhando tamanho e impulso, pode realmente acelerar o crescimento da riqueza ao longo do tempo. À medida que as pessoas comuns progridem em sua jornada financeira de construção de riqueza e busca pela independência financeira, elas criam um efeito de composição, resultando em um crescimento exponencial da riqueza. Essa é uma notícia incrível para quem sente que não está progredindo o suficiente. Vamos dar uma olhada nos principais fatores que impulsionam o efeito bola de neve da acumulação de riqueza e por que você deve esperar um progresso financeiro exponencialmente maior a cada ano que passa. Em muitos casos, a renda de um indivíduo aumenta à medida que eles progridem em suas carreiras, e uma renda crescente pode atuar como um poderoso acelerador, fazendo com que a riqueza cresça mais rapidamente. Quando você está começando sua carreira, a remuneração costuma ser de nível inicial e bastante baixa, resultando em grande parte do salário sendo usado para necessidades como aluguel, comida, roupas e transporte. À medida que os ganhos aumentam, você tem a capacidade de destinar uma parte muito maior de sua renda para poupança e investimentos. Em outras palavras, a renda disponível é muito maior. Esses ganhos aumentados permitem que as pessoas economizem quantias mais substanciais, permitindo-lhes acumular riqueza a uma taxa mais rápida. Com uma renda em crescimento, os indivíduos podem aproveitar oportunidades de investimento mais significativas e buscar ativos de maior rendimento que têm mais risco. Essa capacidade de investir mais, combinada com o potencial de retornos maiores, pode impulsionar a taxa de acumulação de riqueza. Além disso, uma renda crescente pode fornecer aos indivíduos os meios para quitar dívidas mais rapidamente, reduzindo os pagamentos de juros e liberando mais fundos para investimentos. O controle dos gastos desempenha um papel fundamental na aceleração da acumulação de riqueza, mas o gasto inteligente requer prática e, às vezes, é desafiador para aqueles que nunca o fizeram. Quando os indivíduos desenvolvem hábitos de gastos inteligentes, eles estão mais bem preparados para gerenciar suas finanças de forma eficiente e otimizar seu potencial de poupança. Distinguir entre necessidades e desejos e priorizar despesas essenciais pode liberar mais recursos para alocar para poupança e investimentos. O gasto cuidadoso também envolve ser consciente de gastos desnecessários e encontrar alternativas econômicas sem comprometer qualidade ou conforto. Isso ajuda a cultivar uma mentalidade de responsabilidade financeira, promovendo o hábito de economizar e investir consistentemente, em vez de se entregar a compras impulsivas. Além disso, aprender onde investir e onde economizar resultará em maior satisfação com cada dólar gasto. Essa abordagem disciplinada aos gastos prepara o terreno para uma acumulação de riqueza mais rápida, pavimentando o caminho para a estabilidade financeira de longo prazo e o sucesso. Aprender a ser financeiramente educado é um fator-chave para alcançar um crescimento mais rápido da riqueza. A literacia financeira equipa os indivíduos com o conhecimento e as habilidades necessárias para tomar decisões informadas sobre gestão de dinheiro, orçamento, investimentos e gerenciamento de dívidas. Com uma compreensão sólida desses conceitos importantes, os indivíduos podem identificar oportunidades para otimizar suas finanças, minimizando despesas desnecessárias, maximizando a poupança e reduzindo dívidas. Descobrir o que funciona e o que não funciona leva a um sucesso maior. Saber sobre vários veículos de investimento e entender as compensações entre risco e recompensa permite que os indivíduos aproveitem oportunidades com potencial de retornos mais altos. A literacia financeira incentiva o planejamento financeiro de longo prazo, estabelecendo metas claras e mantendo o foco em alcançá-las. Como resultado, os indivíduos são mais disciplinados em seus hábitos financeiros, evitando escolhas impulsivas que podem prejudicar o crescimento da riqueza.
Em essência, o conhecimento adquirido por meio da literacia financeira se torna uma ferramenta poderosa que acelera a acumulação de riqueza e abre caminho para um futuro financeiramente promissor. Em muitos casos, ser proprietário de uma casa tem um grande efeito na acumulação de riqueza ao longo do tempo. Estatisticamente, os proprietários têm uma situação financeira muito melhor por várias razões. Uma das principais maneiras pelas quais os proprietários constroem riqueza é por meio da valorização do imóvel ao longo do tempo. Os valores imobiliários tendem a aumentar, permitindo que os proprietários se beneficiem da valorização do capital. Essa valorização do imóvel proporciona um retorno sobre o investimento incomparável quando utilizado a alavancagem por meio de uma hipoteca. Neste exemplo simplificado, digamos que você compre uma casa de $400 mil com um pagamento inicial de 10% ou $40 mil. Se a casa valorizar 3% em um ano, isso representa um aumento de $12 mil ou um retorno de 30% sobre o seu pagamento inicial. À medida que o valor da casa aumenta, ela cria patrimônio que pode ser aproveitado por meio de refinanciamento ou venda do imóvel. Ademais, ser proprietário de uma casa permite que os indivíduos construam patrimônio por meio dos pagamentos da hipoteca. À medida que o proprietário paga o principal da hipoteca, a participação na propriedade aumenta. Esse patrimônio pode ser alavancado para outros investimentos, usado para financiar oportunidades de negócios ou simplesmente economizado para futuras necessidades financeiras. A propriedade de uma casa também proporciona estabilidade e segurança, eliminando a incerteza dos aluguéis flutuantes. Geralmente, ser proprietário de uma casa se traduz em custos habitacionais estáveis, fornecendo aos indivíduos uma sensação de segurança financeira e previsibilidade, o que, por sua vez, permite construir riqueza muito mais rapidamente com o passar do tempo. Ao contrário do aluguel, em que os proprietários podem aumentar o aluguel no final de cada período de locação, os proprietários com hipotecas de taxa fixa têm pagamentos mensais de hipoteca consistentes durante a vigência do empréstimo. Essa estabilidade permite que os proprietários orçamentem de maneira mais eficaz, pois eles sabem exatamente quanto precisam alocar para os custos habitacionais a cada mês. Além disso, embora os impostos sobre a propriedade e o seguro possam variar um pouco, eles tendem a mudar gradualmente, dando aos proprietários uma melhor capacidade de planejar e gerenciar suas finanças. Além disso, à medida que a inflação aumenta o custo de vida ao longo do tempo, a propriedade de uma casa pode atuar como uma proteção contra o aumento dos gastos com moradia, uma vez que os pagamentos da hipoteca permanecem constantes em termos nominais. Em última análise, custos habitacionais estáveis por meio da propriedade de uma casa proporcionam às famílias um nível de certeza financeira e tranquilidade. À medida que as pessoas envelhecem e se estabelecem em suas circunstâncias de vida, é mais provável que se casem, o que pode ser incrivelmente benéfico para a construção de riqueza. Ter um cônjuge com mentalidade semelhante pode ser um catalisador crucial para acelerar a riqueza e alcançar o sucesso financeiro a longo prazo. Quando ambos os parceiros compartilham valores financeiros, objetivos e estratégias semelhantes, podem colaborar eficazmente como uma equipe trabalhando em direção a uma visão comum. Seu compromisso compartilhado pode levar a economias disciplinadas, decisões inteligentes de investimento e a capacidade de evitar despesas desnecessárias. O esforço combinado de ambos os cônjuges amplifica sua capacidade de ganhar, investir e aproveitar oportunidades de crescimento. Com apoio mútuo e incentivo, eles inspiram um ao outro a permanecer focados em objetivos financeiros, mesmo durante tempos desafiadores. À medida que sua riqueza cresce, eles podem alavancar seus recursos conjuntos para fazer investimentos mais substanciais e explorar empreendimentos com retornos potenciais mais altos. No final das contas, a sinergia de um cônjuge com mentalidade semelhante alimenta o efeito bola de neve, acelerando a acumulação de riqueza e abrindo caminho para um futuro financeiramente próspero. Um dos fatores mais proeminentes que contribuem para o efeito bola de neve da riqueza é o juro composto.
Quando o dinheiro é investido, ele rende juros e os retornos resultantes são reinvestidos, gerando ainda mais juros no período subsequente. Com o tempo, esse efeito de composição resulta em crescimento exponencial. Quanto mais tempo o dinheiro permanece investido, mais pronunciado se torna o impacto do juro composto. Os juros sobre o investimento inicial e os juros acumulados continuam a se acumular. Quanto mais longo o dinheiro permanece investido, mais significativo se torna o juro composto, levando a um crescimento significativo ao longo do tempo. Por exemplo, um indivíduo que investe $10.000 e obtém um retorno de 10% verá um ganho de $1.000. Quando eles têm $100.000 investidos, um retorno de 10% equivale a um ganho de $10.000. Em um investimento de $1 milhão, um retorno de 10% resulta em um ganho de $100.000. Depois de vários anos ou décadas, esse efeito de composição se torna tão poderoso que o crescimento é impressionante. O efeito bola de neve do crescimento da riqueza ao longo do tempo é um testemunho do poder do juro composto. Investimentos estratégicos, aprendizado contínuo, literacia financeira, entrada no mercado imobiliário e progressão na carreira. Quando combinados alguns ou todos esses fatores, você ficará absolutamente impressionado com a rapidez com que a riqueza começa a se acumular. Você sabia que a maioria das pessoas acreditam que para atingir a prosperidade financeira é preciso já ter nascido rico, ganhar na Mega Sena ou até mesmo investir todo o seu dinheiro suado em fundos que não geram muito retorno a curto prazo? A maioria delas estão totalmente erradas. Se você pensa dessa forma, sinto muito, mas você nunca se tornará financeiramente livre, filosofia essa que eu sempre prego aqui no canal. O primeiro passo para se tornar rico, na verdade, é muito simples e não precisa de muita coisa para começar a aplicar esse princípio em sua vida imediatamente, apenas de um papel e caneta. Então, fique atento até o final do vídeo para entender esse processo de uma vez por todas. Você sabe o que é um orçamento financeiro? Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre isso em algum lugar, mas se você não sabe o que é, deixa que eu te explico. Basicamente uma ferramenta que possibilita você a ter uma melhor visão de seu estado financeiro atual, com o objetivo de prever gastos e organizar seu dinheiro até atingir o equilíbrio financeiro, ou seja, adequar seus gastos de acordo com seus ganhos. Basicamente, ao fazer um orçamento financeiro, você aprende a não gastar mais do que você possui, assim se livrando ocasionalmente de dívidas que viria a acumular futuramente. Você se torna mais organizado e todos os seus gastos passam a ser mais cuidadosos de acordo com seu orçamento. Vamos criar um orçamento financeiro? Então, pegue uma folha de papel e caneta e anote comigo todos os passos que irei te ensinar daqui em diante. Anote o quanto você ganha no final do mês, incluindo todas suas fontes de renda. Depois, anote uma estimativa do valor total de todos os seus gastos mensais, como contas de energia, aluguel, água, comida, prestações e tudo que tira dinheiro do seu bolso. Agora, você vai subtrair do quanto você ganha todos os seus gastos. Esse dinheiro servirá para investimentos futuros. Após ter construído estas 3 etapas, agora você vai dividir seus gastos em 2 categorias: gastos fixos e gastos variáveis. Na categoria de gastos fixos, você irá colocar todos os gastos que não costumam variar em um curto período de tempo, como aluguéis, academia, prestação do carro e salários de colaboradores. Já na categoria de gastos variáveis, você irá por valores que podem variar mensalmente, como alimentação, conta de luz, presentes, viagens e gastos adicionais. É importante também que nessa parte você tente identificar gastos desnecessários que possam ser excluídos do seu dia a dia. Mas calma, não me refiro a gastos pequenos, mas sim a gastos grandes que você costuma fazer diariamente, como almoçar fora ou pedir Uber com frequência. Depois de dividir todas as suas despesas, é o momento de defini-las por categoria. A dica é separar a lista juntamente com o quanto você pode gastar por semana e mês em cada um deles, sendo geralmente eles supermercado, educação, moradia e lazer. Por exemplo,
Você pode gastar apenas 10% do seu salário com supermercado. Após concluir esta etapa, da próxima vez que for comprar alimento, lembrará do seu orçamento financeiro e terá uma ideia do que pode e não pode gastar. Dessa forma, você pode economizar um pouco de cada categoria, removendo custos desnecessários para que no final do mês sobre mais dinheiro para investir em si mesmo.